Muito bom. Bom, e como a cultura da generosidade age sobre os conflitos, né? Que a gente sabe que no mundo corporativo eles são constantes também, cada um querendo bater a sua meta, cada um, né, cobrando o outro departamento, porque a coisa precisa acontecer. E aí, onde que entra a generosidade, né, no dia a dia, né? Carol, a generosidade com limites, que é o alterismo, ela entra em todo momento de conflito dentro de uma empresa. Porque quando eu falo de conflito, eu falo conflito, ele é saudável dentro de uma empresa, desde que ele seja um conflito sobre o trabalho em si. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos conflitos de quem nós vamos contratar, quem nós vamos demitir, quem vai ser a pessoa que vai ser promovida, que horas vai ser uma reunião, precisa dessa reunião ou não. Nós estamos em constantes conflitos na nossa vida, inclusive dentro do ambiente corporativo, dentro do trabalho. E tá tudo bem esse conflito. O problema é quando esse conflito é um conflito pessoal. Por quê? Os conflitos pessoais são os conflitos de valores e personalidades. Porque eu sou diferente da Carol, a gente sabe que na alteridade a gente olha isso, e eu tenho valores diferentes do da Carol. Eu não preciso ter os mesmos valores seus, Carol. Eu não preciso ter os mesmos valores de ninguém. Eu tenho os meus valores. E eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito de tratar as coisas, o meu jeito de falar, o meu jeito de tomar decisões. O problema é quando a gente não conhece o passado das outras pessoas e a gente quer falar mal, quer julgar e quer tomar decisões pela outra pessoa que ela tem como valor inegociável na vida dela. Uhum. E aí, o que acontece? Aí começam os conflitos de personalidade, de valores. Então, é aquele negócio de você estar num café com alguém e a pessoa tá tomando café na empresa e tal, e aí a pessoa chega para você e fala: "Ai, Carol, poxa, ai, nossa, para mim, eu vou receber uma. Agora estão me falando que vão me dar uma promoção e que me ofereceram ir para os Estados Unidos, mudar de país e tal. Para mim é super legal, porque eu tenho como valor a liberdade e eu vou conhecer novas culturas." E aí você vira para a pessoa e fala assim: "Eu nunca mudaria de país. Eu acho um absurdo essas pessoas que mudam de país." Ali Uhum. começou um conflito. Um Faltou a conflito que. empatia, linha. Ou a Nossa, inveja, né? amor, Ou a sabe o que é? inveja chegou. É, faltou total a empatia, faltou total essa, sabe, essa necessidade de você compreender o passado da outra pessoa. Isso é Uhum. muito ruim. Isso é Ou, terrível. ou querer impor, acho que um estilo, né? Sem respeitar, tipo assim, a pessoa é daquele jeito ali, pra ela isso aqui não é tão importante, não. Tipo, eu quero que ela siga exatamente o meu padrão. E aí não respeita o espaço do outro, acho que é onde começam os conflitos também, né? Claro, exatamente. E outra, aí esse conflito, que era um conflito do café, ele acaba trazendo para um conflito profissional. E vira um conflito numa reunião, vira um conflito em alguma tomada de decisão. E isso daí, o pior de tudo, Carol, é quando os conflitos, eles são conflitos de status, né? Que é aquela pessoa que ela tá numa posição onde ela tem um gerente acima dela e ela fala assim: "Poxa, nossa, esse gerente não sabe nada. Eu deveria estar no lugar desse gerente, porque eu sei mais." Faça por você, lute para você Uhum. chegar nesse lugar. Não fique falando que o outro não tem capacidade. Então, tente mostrar por que você está ali, por que você merece estar naquele cargo, né? E o que acontece quando a gente começa a confundir esses conflitos, o ambiente ele fica um ambiente pesado, ele fica um Exato. ambiente negativo, ele fica um ambiente muito desgastante, uma energia muito ruim. Uhum. E aí, o que a gente trabalha? Quando a gente trabalha a cultura da generosidade dentro desses ambientes, a gente acaba mostrando para as pessoas que você não precisa ter os mesmos valores que a outra, você não precisa ter a mesma personalidade que a outra, mas você precisa respeitar a outra pessoa. E quando você respeita o limite da outra pessoa, você respeita também o limite que o outro coloca para você. Porque imediatamente você começa a entender que o não da outra pessoa é um ok para você, porque você está respeitando aquele limite da outra pessoa. Para a liderança, isso é muito importante, porque
nas pesquisas que eu fiz também, dentro do ambiente corporativo, o pior de tudo é quando a pessoa que está abaixo da liderança não tem liberdade de chegar no líder e pedir para o líder ajuda, porque essa pessoa acha que o líder vai entender que ela é uma pessoa incapaz, que ela não sabe fazer as coisas, que ela Que nem é uma deveria estar naquele profissional, né? cargo. Isso. E quando a gente trabalha essa cultura de generosidade com a liderança, a gente faz a liderança também compreender que ela, não dando esse espaço, não respeitando a outra pessoa que está abaixo dela, quando ela precisa de ajuda, ela acaba quebrando uma cadeia de empatia, uma cadeia de alegria mesmo, de felicidade dentro da própria empresa. E isso traz consequências muito negativas para a empresa. Então, quando a gente trabalha tudo isso na cultura da generosidade, com anéis de reciprocidade, que é uma ação de impacto que a gente faz, ou outras ações de impacto, como a própria, eu falo, gente, uma coisa tão simples, vamos colocar qual é o comprometimento ali das pessoas com três comportamentos que você quer dentro do seu departamento. Coloca esses três comportamentos ali, conversa com algumas pessoas, vamos falar, vamos ter alterismo aqui dentro, vamos ser colaborativos e vamos ter empatia, não sei, sei lá. Toda vez que você começa uma reunião, antes de você começar uma reunião, coloque isso para todos, porque as pessoas já vão com o positivo. Esses dias Uhum. eu tava até lendo uma coisa bem interessante sobre isso, que quando a gente que é líder, a gente não faz essas coisas e a gente não é exemplo, provavelmente o que vai acontecer é que a sua equipe não vai fazer nem pela empresa e nem por você. Quando você é exemplo para alguém, o que acontece? Pode ser que a sua equipe não faça pela empresa, porque não bate com os valores, mas ela faz por você. Uhum, verdade. E tem muito líder que é chefe, né? E que é ainda também aquela coisa moda antiga de não dar essa liberdade, ou de se preocupar, como tu falasse. E eu já vi muito comentário assim de o gerente tal não faz nada, né? Vamos trocar o gerente. Então, é bem o que tu falou, né? Então, faz por merecer e chega lá para ser o gerente, né? Não adianta ficar falando mal dele. Não, não adianta mesmo, Carol, porque, na verdade, dependendo da estrutura organizacional da empresa, vai ser muito difícil você chegar a um cargo de liderança. Então, por isso que é importante analisar em qual empresa a pessoa quer estar, né? Uhum. E se realmente ela entender que não vai chegar em cargo de liderança ou que essa empresa não faz sentido para ela e tal, tem que começar a repensar nos valores e repensar na carreira mesmo, né? Com certeza. E quais os perfis de pessoas no quadro de generosidade? Então, Carol, olha só, o Adam Grant, quando ele fez essas pesquisas, ele definiu 4 perfis. São os tomadores, os compensadores, os doadores altruístas e os doadores alteristas. Os tomadores são aquelas pessoas que elas só fazem por ela, pensando nela e no benefício dela. Então ela pensa somente no crédito que ela vai levar se ela fizer uma coisa muito maior, ela vai ser promovida. É aquela pessoa que geralmente, quando você, por exemplo, pede alguma coisa para o seu subordinado, para o seu colaborador, aí ele faz um trabalho magnífico e esse tomador pega aquele trabalho e apresenta para o board da empresa falando que foi ele. Isso é uma pessoa. Já vi gerente fazer isso também. Pois é. Não foi tipo a nossa ideia, olha aqui a minha ideia, né? Quando recebeu tudo pronto na mão. Exato, exatamente. E outras características do tomador é que ele também ele sabe dissimular muito bem, né? Uhum. Então, a dissimulação pertence a essa pessoa, então essa pessoa ela vai ser super simpático com quem está acima dela e super rude quem está abaixo dela. Então, tem muitos tomadores no ambiente de trabalho hoje nas pesquisas também que foram realizadas pelo Adam Grant, 19% das pessoas são tomadoras dentro do ambiente de trabalho. E isso é muito negativo.
Uhum. É Depois, a bastante, gente porque é um perfil bem comum, realmente. é, e muita gente é assim. Depois a gente Uhum. tem os compensadores, que são aquelas pessoas que, eu faço para você, se você fizer para mim. Eu não vou Uhum. fazer para aquela pessoa, porque um dia eu pedi, ele não fez e tal. Então, para que tá me pedindo ajuda agora, sabe? É o que usa a moeda de troca ali, né? Ou faz a vingancinha, tipo, não fez pra mim, não faço pra ele, né? Recebi um não aqui, Exatamente. também não vou ajudar. Exatamente. É olho por olho, dente por Ainda solta o que dente. se dane no final, né? Que se dane, que se exploda. Exato! É bem isso, Carol. E essa pessoa, olha só, percentualmente, 56% são compensadores. Então, a maioria das pessoas são compensadoras dentro do ambiente corporativo. Não dá para a Uhum. gente fugir disso, porque as pessoas não têm mais Engraçado. tempo. Na pesquisa que eu Uhum. fiz também, a maioria das pessoas diz que elas não fazem atos de generosidade, mais atos do que elas gostariam por falta de tempo. Que é o mundo que a gente vive, né? Falta de tempo. Tá todo mundo sobrecarregado, né? Exato. E aí nós temos os doadores, que são 25%, e ele define como doadores altruístas, que são aquelas pessoas que se esgotam porque elas doam 100% do seu tempo. Então, tudo que você pede, sabe aquela pessoa que quanto mais você dá, mais ela se sente esgotada, mas ela não fala nada. Então, Uhum. o Não sabe líder vai dizer não. lá, não sabe dizer não, exato. Aí o líder vai lá e passa mais coisa, passa para ela porque ela faz, passa para ele porque ele faz. É bem Esses dias isso. até li um negócio sobre essa personalidade que eu achei bem interessante, que na verdade ela tá num ciclo que ela se retroalimenta ali, porque é aquela coisa, se outra pessoa fizer, não vai ser tão bem feito como eu, geralmente ela pensa assim, e aí por não saber dizer não e querer fazer tudo bem feito, ela pega pra ela, mas tipo, é um vício dela mesmo, né? De delegar ou de saber dizer ou não. É porque ela tem necessidade daquilo. Eu achei bem curioso, assim. Não sei se É, tá certo, né? tá super certo, é isso mesmo. E eu passei por essa situação. Eu comecei a estudar sobre isso justamente porque eu tinha uma demanda excessiva e eu aceitava tudo e mais um pouco. Então, dentro do ambiente corporativo, eu tô falando, né? Então, Uhum, o que que acontecia? Eu estava extremamente esgotada. A maioria das pessoas que entram em burnout, a maioria, que é o esgotamento do trabalho, é por ser excessivamente doadora, que é por ser altruísta ao extremo. Porque muitas vezes a pessoa altruísta, ela espera uma recompensa. uhum, Ela espera que o líder entenda que ela está fazendo aquilo e que ela vai ter uma promoção. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Essa pessoa faz tanto para o outro que ela acaba não fazendo dela. pra ela. Uhum, E aí chega uma hora que a liderança começa a cobrar e ela fala: Poxa, mas eu não fiz. Não deu tempo, mas o que você estava fazendo? Estava fazendo do outro, entendeu? No meu uhum, caso, como líder, eu era uma pessoa que eu não. Eu não dizia não. Então, tipo, eu queria solucionar todos os problemas de todas as pessoas, dentro de casa, fora de casa. E assim, eu tinha as obras eram no mundo inteiro. Então, é porque uma pessoa queria ser remanejada para uma obra, não sei aonde. Aí eu fazia tudo, movia tudo para a pessoa ser remanejada. Dali a pouco ficava faltando pessoa para a obra que eu precisava de mais pessoas. Aí eu tinha que remover uma pessoa de um outro lugar. A minha sala, ela sempre teve a porta aberta. Então, muitas vezes, só que eu não sabia dizer não. Então a pessoa entrava e eu parava o que eu estava fazendo. No final, eu acabava ficando até muito tarde na empresa para fazer aquilo que eu não tinha feito durante o dia, entende? uhum. Que era as questões mais estratégicas e tudo isso. Então, isso foi me esgotando demais, até uma hora que eu comecei a ficar muito agressiva, porque isso vai externalizando dentro da gente, né? Porque você vai ficando muito sobrecarregada, as coisas não estão saindo bem porque você não consegue dizer não. E eu falei, poxa, o que está acontecendo comigo? E quando eu encontrei o livro Dar e Receber, do Adam Grant, eu comecei a entender sobre isso, sobre o que estava acontecendo comigo.
E aí eu falei, eu não Uhum. quero mais ser essa doadora altruísta, porque isso destrói a sua saúde mesmo, né? Destrói a Uhum. nossa saúde. Que é diferente daquelas pessoas tomadoras, porque elas são extremamente egoístas, né? Então, é o Ela é extremo. só é, tem a posse, né, de algo que elas nem fizeram. Então elas nem se cansaram, né? É Nem diferente. se cansaram, mas ó, tá lá, ganhando Uhum. prêmio, né? Tá o prêmio. Prontíssimo. Aham. E agora uma curiosidade, né? Tu que trabalhavas no mercado da Europa e tal, e que a gente pelo menos tem a percepção daqui que lá essa coisa do machismo, da hierarquia, dos homens no topo, acho que é ainda mais forte do que o Brasil, né? Não sei, assim, pelo que eu vi de notícias, né? É isso mesmo, assim, ou lá não, por ter mais culturas, integração, o pessoal é mais generoso com os colegas, porque lá acho que é muito cada um também por si, né? Não? Eu acredito que, assim, eu trabalhei bastante em empresa aqui também no Brasil, Uhum, e acredito que na Europa tem uma grande diferença cultural, né? Então, por exemplo, na Espanha, que foi um país que eu trabalhei bastante, existe uma questão das pessoas serem muito diretas. Mas isso não quer dizer que elas não sejam generosas, tá? Elas são diretas, elas são assertivas e muitas vezes para mim isso era muito melhor do que ficar de blá 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 e não sei o quê e pelo menos solucionava muitas coisas. uhum, Mas eu acredito a minha maior assim decepção mesmo, desilusão é em relação a quanto eles estão dispostos a investir na diversidade, inclusão e igualdade. Então, eu acredito que é assim, sabe aquele negócio, Carol, quando a gente começa a namorar alguém e a pessoa fala assim, ai, não sei se eu vou, se eu não vou, a pessoa liga, não liga. Eu tenho uma amiga que a gente sempre falou, é uma questão de disponibilidade. Se a pessoa quer e está disponível, ela vai atrás ela de vai você. estar. Ela Sim. vai te ligar, sabe? Então, Uhum, eu acredito que as empresas, elas precisam ainda, as pessoas que estão no board das empresas, estarem mais abertas, não só a quererem fazer aquilo, mas entenderem o porquê aquilo vai ser importante. Por que colocar a diversidade, a inclusão e a igualdade vai ser importante? Mas tem muitas empresas que não querem, né, Carol? Tem muitas empresas que tá bom assim, que vai continuar assim e tá tudo bem. Por quê? Por que que eu tenho que fazer? Tem um seriado que chama Borgen na uhum, Netflix, que é de uma primeira-ministra dinamarquesa. E ela é candidata e ela recebe lá a candidatura dela como primeira-ministra. E é muito interessante para a mulher entender o que, que acontece em alto escalão, né? Porque uhum. ela, em um momento, ela vai negociar com um dono de indústrias. E na indústria dele, todos os diretores são homens. E ela chega para ele e fala: não, você vai ter que, a partir de agora, colocar 20% de mulheres no seu conselho e não sei o que e tal, que é o que está acontecendo agora. Tipo, vai ter que ser lei colocar 50% de mulheres nas empresas, no conselho e tal. Por quê? Uhum. Porque as empresas não querem colocar. Porque ele virou e falou assim para ela: mas por que, que eu tenho que colocar se está indo bem até agora? E aí ela não tinha o que responder. Então, o que que acontece? Quando a gente tem argumentos que a diversidade ela pode trazer benefícios, porque muitas vezes as pessoas têm ideias diferentes e as ideias diferentes contribuem para o crescimento da empresa, têm passados diferentes, têm visões diferentes, e isso é muito bom para a empresa, a gente acaba não deixando claro o porquê é legal, o porquê é bom, o porquê é positivo a gente ter a diversidade dentro de uma empresa. Se estava funcionando do jeito que está, para que eu vou mudar? E infelizmente também é como tu falou, tem empresas que não querem, tipo, a cultura quer essa e quem quiser que se adapte, né? Exato, tem isso também. E assim, Uhum, eu não sei, eu acredito que para a gente mudar mesmo, também tem o lado, eu não digo que é só da empresa, tá, Carol?
Eu digo que também tem um lado de baixa autoestima, baixa Uhum. confiança, baixa oportunidade, e também muitas vezes a mulher, eu estou falando de mulher porque é o meu lugar de fala, então o que que acontece? Eu acredito que a mulher muitas vezes ela desiste no meio do caminho, porque não é fácil. Que cansa, né? É uma coisa que cansa. Cansa. E aí é mais fácil desistir do que seguir Uhum. em frente. Mas a gente precisa de mulheres que queiram lutar por essa causa e que queiram seguir em frente. Isso que eu trago dentro do Movima também, do projeto Mulheres Alteristas, Movimento Mulheres Alteristas, por quê? Porque a gente quer essas mulheres que desejam também chegar a cargos de liderança, a fazerem o que querem da vida delas, seja pessoal ou profissional, sabe? E vai ter um processo. Ou você acha que para mim está sendo fácil largar um cargo de diretoria global, onde eu tinha o meu crachá, onde eu era vista, onde eu era assim, as pessoas me ligavam, maior respeito e tal, e agora eu tenho que ficar pedindo para as empresas, olha só, estou trabalhando com a cultura da generosidade. Eu sei que vai ser um processo, Carol. E esse Posso falar processo. aí sobre isso, né? Exato, exato. E esse processo Tem vai que demorar. recomeçar, né? Uhum. Uhum. Então não é fácil, mas a gente segue em frente porque eu hoje sei que o meu propósito é esse. Então eu quero mesmo fazer isso. E se eu for uma voz falando sobre diversidade, inclusão e equidade e que vem de dentro de mim, que é essa causa que eu quero lutar, e é por isso que eu estou aqui, porque eu sei o que eu passei e eu sei que a generosidade pode transformar realmente não só o ambiente da empresa, mas o resultado da empresa, né? Porque está muito Uhum. relacionado ao nosso emocional, o que a gente Total. faz na empresa. Uhum. E tem um no YouTube, um canal do YouTube chamado Nova Acrópole, que a Lucilena Galvão, ela explica essa parte do livro, o que é generosidade, e ela traz uma informação que acho que foi antigamente, eu não lembro o ano, né? Mas que um senhor estava no carro, aqueles carrões e tal, e chegou um menino e pediu para ele que ele comprasse ali um chiclete, alguma coisa assim no farol, né? E aí o cara virou e falou: Imagina que eu tenho tempo, não sei o que, daquele jeito, né, pra comprar essas coisas, né? Eu também tô passando fome, falou assim pro menino. E o menino tinha uma maçã. Aí ele pegou e falou pra ele: Não, senhor, passar fome não, toma minha maçã. Uhum. Então, o que que acontece? Quando a gente recebe um ato de generosidade, a gente acorda para a vida, a gente começa a refletir, a gente fala, poxa, por que eu também não faço esses atos de generosidade, né? Hoje mesmo eu te falei que eu ia demorar, cheguei correndo e tal, porque eu tô aqui em Salvador, tô sem carro, daí eu peguei o carro da minha amiga emprestado, o carro dela, a porta não fechava mais. Aí eu fui numa oficina, todas as oficinas fechadas. Eu cheguei numa outra Nossa. oficina, tinha um moço saindo com uma mochilinha. Daí eu falei, pelo amor de Deus, né? Meu marido tava junto, nos ajude, porque é carro da minha amiga, eu tenho que devolver, não sei o quê. Aí ele foi lá, Uhum. ele e outro cara, ficaram 1h30 para nos ajudar, entendeu? Então, é um simples ato de generosidade. Me deixou muito feliz. Eu e meu marido falamos, nossa, que pessoas generosas, né? E com Uhum. certeza eles também ficaram felizes, não só pela remuneração que eles receberam, mas por ter ajudado a gente, porque eles viram o nosso desespero, sabe? Eu tinha que devolver o Uhum. carro da minha amiga. É, porque acontece bastante esse negócio de, sou autêntica, vou falar tudo que eu penso, mas aí a pessoa é até grosseira e preconceituosa e chama isso de autenticidade, né? Então, realmente, é coisa que. Aí, nesse caso, eu faço o oposto, né? Não, aí pra mim não serve, eu faço questão de bloquear, sabe? Eu Tipo, também, não, eu não vou também. bater palma pra isso. Uhum, Mas aí eu exatamente. acho que a gente tem que se posicionar também nesses casos, né? É, e como, aliás, e a falta de generosidade, né? Também pode trazer angústia pra gente. Muita angústia.
Muita angústia, principalmente porque o que que acontece? Geralmente as pessoas que elas não são generosas, elas não fazem nenhum ato de doação, elas são pessoas solitárias, elas são pessoas sozinhas. E, de acordo com a pesquisa mais longa que teve na Universidade de Harvard sobre a felicidade, foram 75 anos de pesquisas. O Robert Wedinger, tem até uma TED dele falando sobre isso. Ele fala que no final da vida, o que vale são as pessoas que passaram do seu lado e que estão com você do seu lado. Porque não adianta você ter relacionamentos com pessoas que não queiram estar com você ou que você não quer estar com essas pessoas, porque na verdade o relacionamento ele é feito de não somente de amor, mas ele é feito muito mais que isso, é de respeito e mais ele traz que é você ter a certeza que no momento que você precisa, você pode contar com aquela pessoa. Isso eu acho Uhum. lindo. E quando você fala de contar com a outra pessoa, você fala também de você ter alguém que é generoso com você e você ser generoso com a outra pessoa. Então, no final da vida, o que vale são essas relações que você construiu durante essa vida. Então, hoje, você tem a oportunidade de criar essas relações. É só você querer. E criando essas relações, sendo generosa, então, o que eu falo sempre? Quando, quando eu falo, eu sou alterista, e aí a pessoa fala para mim, o que é ser alterista? Eu falo, eu sou muito generosa, mas eu conheço os meus limites e eu sei dos meus interesses e das minhas escolhas. Então, se eu te falar não, é porque eu realmente não posso. Então, quando a gente deixa claro isso para as outras pessoas, o relacionamento fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Uhum, com Entende? certeza. Então, a gente falar, eu sou alterista, eu já falo isso para as outras pessoas, Carol. Então, isso traz uma leveza para mim, porque a outra pessoa já sabe que eu não posso fazer tudo. Uhum. E, Cris, uma dica assim, ó, quando, por exemplo, tu não tá nem tendo energia ou conseguindo ser generosa contigo mesma, né? Que é aquele negócio ali do próprio relacionamento. Então, tu não consegue ser naquele momento para os outros também, né? Não é só esse não e colocar os limites, mas assim, digamos que tá zero, né? Tem alguma dica para a pessoa recuperar ou começar, ou tipo, ah, nunca trabalhei a generosidade na vida, agora, né, acordei, amanhã eu quero começar a ser generosa comigo e com os outros. O que que pode fazer assim? Pode entrar para o movimento Mulheres Alteristas, Muito bom! que a gente tem encontro todo domingo, primeiro domingo do mês e segunda quinta-feira do mês também, para falar sobre generosidade. Mas falando de uma outra maneira, né? Às vezes a nossa energia ela fica lá embaixo mesmo. E é normal, sabe? Pelo excesso de trabalho em casa, com a família e tudo isso, né? E também no ambiente corporativo a gente tem muita responsabilidade e também a gente vê muito isso acontecendo agora, principalmente com as mulheres, né? Então, a minha primeira dica para a pessoa que está passando por essa situação é olhar o que que ela quer. Porque, Carol, o que que acontece? A maior parte das pessoas não sabe nem o que quer. E aí fica Uhum, difícil, porque você não saber o que você quer da sua vida, você não consegue discriminar o sim, discriminar, não consegue diferenciar o sim do não que você vai dar para alguém ou para você mesmo. Então, por exemplo, esse domingo eu tive o encontro do Movima de manhã. À uhum, tarde, eu falei, eu quero descansar, porque eu estava muito cansada. Eu vim de uma semana muito corrida em São Paulo. Eu falei, eu quero descansar. Eu sabia o que eu queria. Eu uhum. abaixei a tampa do meu computador e eu fui ler livros assim que eu queria ler e fui descansar. Aí mais tarde eu pensei, vou abrir o computador e fazer os posts da semana do Movimento MV. Daí depois eu pensei, não, a minha escolha foi descansar. Aí meu marido estava aqui no sofá, eu falei para ele,
Vamos assistir um filme? Assistimos um filme, depois assistimos outra série. Daí à noite deu aquela vontade de novo. Será que eu faço os posts? Daí eu falei, Uhum, não, eu vou descansar. Isso foi a minha escolha. E veja como o cérebro nos sabota o tempo inteiro. Eu tinha uhum. escolhido descansar, mas estava Mas lá aquele aí já negócio. volta de preciso produzir, né? Aham, por quê? Porque a gente pensa que se a gente não estiver produzindo, a gente não está fazendo nada, entendeu? Não vive. É. Não vive. Então, eu descansei. E aí, hoje de manhã, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer. Porque eu tinha clara a minha escolha. Por mais que vinha o sabotador ali na minha cabeça, eu tinha clara a minha escolha. Então, a primeira coisa é ter clara a sua escolha. Quando você tem clara a sua escolha, você sabe o que você precisa colocar limites. Outra coisa é, que eu falo muito, conhecer os seus valores. Conhece os seus valores. Porque é muito difícil a gente parar para pensar, peraí, mas quais são os meus valores? Faça isso um dia. Faça isso, pare para pensar quais são os seus valores. Um dos meus valores é a liberdade. É a liberdade, não tem como. Outro meu valor é a generosidade, não tem como. Outro valor para mim é a autoridade. Eu quero ser autoridade naquilo que eu falo. E eu fui autoridade quando eu falava de logística e tributário. Agora eu quero ser autoridade em cultura de generosidade. Então, por exemplo, quando eu falo de valores, se o valor de uma pessoa é honestidade, é muito fácil ela falar não para alguém que for corrompê-la. Porque ela tem claro o valor dela. E Uhum. aí você coloca esse limite. Se alguém hoje falar para mim assim, ai, você vai ter que trabalhar 100% dentro de casa, no escritório, vai ter que chegar às 8, vai ter que sair às 18. Eu não quero mais isso para minha vida. Claro que se um dia eu necessitar, obviamente, eu vou ter que voltar para o ambiente corporativo, vou, por questão financeira, mas não é isso que eu quero, entendeu? Então, como eu tenho isso claro, porque, Carol, é sempre assim, né? Quando a gente tem claro alguma coisa, fica chegando um monte de coisa que não é, que é para desviar o foco. Que é curva de rio, né? É, para desviar Verdade. o foco. Daí, tipo, ai, apareceu lá na Espanha, Valência, me ligaram para um negócio lá de uma empresa. Ah, mas tem que ser uma CEO mulher, não sei o que, a gente gostou do teu perfil e tal. Eu falei, ai, meu Deus, mas que legal essa empresa e tal. Já ia me desviar. Já bate a coceirinha ali, né? Daí eu não, meu foco, cultura da Volta, generosidade. Volta, volta. Então, assim, generosidade. e outra, eu ia teria que ficar das 8 às 18 de novo? Não, não é um dos meus valores, sabe? Mas a gente precisa pensar. Então, essas dicas eu dou para você, porque daí, quando você pensa, você sabe seus valores, você sabe o que você quer, que não é fácil, gente, é difícil pra caramba, mas a gente consegue. Quando você sabe isso, você acaba dizendo não muito facilmente. Muito facilmente. Porque você Verdade. entende.